Com muita alegria, né? A gente chega nessa quarta semana agora, muita disposição e bem felizes de ter mais agora 3 mulheres muito queridas, né? E conosco nessa última semana, onde a gente encerra o nosso ciclo com a lua minguante, iniciamos lá na lua nova e agora encerrando o nosso ciclo com a lua minguante, fechando realmente esses 28 dias aí, né? Eu vou passar então a palavra para Marina. A Nina hoje quem vai apresentar a Tatiana para nós, né? E Tati, a gente está aqui, qualquer coisa que precisar, tá bem? Que todos nós tenhamos um ótimo encontro. Nina, tá contigo agora, querida. Primeiramente, boa noite a todos e todas aqui presentes. Gostaria de agradecer às meninas do Guaí, do Corpo Pedagógico, a Juni, a Maíra, a Luana. Agradecer também às famílias do Guaí que estão aqui presentes e a todos os participantes. Agradecer a Tatiana por fazer essa fala hoje para nós, nossa última semana de ciclos, do ciclo. E então eu vou apresentar. A Tatiana, ela é educadora infantil e parental. Tem formação em pedagogia Waldorf, apoia famílias, pais e mães na tarefa de acompanhar o desenvolvimento das crianças e as demandas do convívio familiar. E hoje ela veio falar sobre os 5 R's: ritmo, rotina, ritual, repetição e repouso. Um ótimo encontro a todos e todas, e passo a palavra para a Tati. Obrigada, Juni, obrigada, Marina. Fico bem feliz, né, de reencontrá-las, né, porque é uma alegria poder fazer parte desse ciclo tão bonito, né, e agradecer, então, primeiro, antes de qualquer coisa, gostaria de mais uma vez trazer o meu agradecimento pelo convite, né, por poder fazer parte disso, por reencontrá-las, né, porque eu conheci essa sementinha Guaí alguns anos atrás, vi ela, né, brotar, crescer, vir vento, vir chuva, vir sol, tantas coisas ao longo, né, desse tempo de iniciativa, né? Tive a alegria de poder ter estado em Pelotas também, conduzindo, já nem lembro mais quando que essa pandemia veio e misturou o tempo, acho que faz 2 anos atrás, né? Então é uma alegria, me sinto reencontrando vocês, né? Ainda que algumas pessoas eu não conheço, eu não sei, assim, né, se quem está com o vídeo fechado, né, eu sei que às vezes a gente também assiste a essas coisas né, e tá fazendo outras coisas em casa, é um horário de fim de dia, né, mas quem puder, eu agradeço, assim, porque poder também encontrá-los aqui nos quadradinhos, né, que já é desafiador, assim, essa fala, né, apesar de, bom, a pandemia já nos colocou nesse espaço e também que bom que existe essa oportunidade também, mas eu agradeço quem puder abrir, pelo menos para eu enxergar um pouquinho também vocês, encontrá-los, conhecê-los, assim, né? Mas também fiquem à vontade, né? Quem precisar manter o vídeo fechado, tudo bem, mas eu gosto também de fazer esse convite, assim, né? Então, fiquem à vontade. E antes de começar, então, esse tema, né, eu brinquei no início aqui com as meninas que muito pretensiosa, vou falar de 5 palavrinhas que dentro delas cabem tantas coisas, né, que eu poderia fazer um encontro para cada uma delas. Então, a gente vai realmente percorrer um pouquinho, né, esses conceitos, essas palavras, e a minha ideia é trazer algumas sementinhas para vocês também seguirem cultivando a partir desse tema, né? Então, vamos ver o que vai dar para fazer nesse espaço. E antes de começar,
Então, eu gostaria de complementar a minha apresentação, que a Marina fez lindamente, contando então que eu tenho formação em pedagogia Waldorf, que eu trabalho acompanhando famílias. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês de onde vem essa minha fala, né? De onde eu me sinto, para além do convite das meninas que já conhecem o meu trabalho, mas de onde eu me sinto à vontade com esses temas, né? Com esse bando de R's, assim, um atrás do outro, ritmo, rotina, ritual, repetição. E hoje eu estava escrevendo ainda, eu disse, nossa, podia ter sido 6, porque a gente poderia ter incluído reverenciar, né? Venerar, honrar, que é um elemento também bem importante desse fio, que de qualquer forma eu vou trazer. Mas eu queria contar então um pouquinho, que já fazem um pouquinho mais de 20 anos que eu trabalho na educação. Eu encontrei a pedagogia Waldorf em 2003, num encontro precioso de um livro que caiu nas minhas mãos, A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, e desde então é um referencial que nutre a minha ação pedagógica. E ao longo desses anos eu pude fazer a fundamentação em pedagogia Waldorf, onde eu conheci então a Juni, a Maria Tereza, né? Conheci então lá nas conversas, eu vi a sementinha Guaí brotar lá de dentro, né? Então, para contar um pouquinho assim do lugar de onde eu vou trazer a minha fala, né? Então, eu tive uma experiência como jardineira durante 7 anos, e depois dessa experiência eu passei a trabalhar com famílias, porque eu fiquei muito tocada ao longo desses 7 anos no jardim, da necessidade de estreitar os laços com os pais, né? De conhecer um pouquinho mais a família, da gente trabalhar um pouco mais em parceria, e as escolas em si, né, o processo educacional, assim como um todo, de modo geral, não tem muita familiaridade com esse tema, assim, né, com esse espaço de convívio, né, algo que também já é diferente dentro da pedagogia Waldorf, né, a gente sabe então que a ideia, né, em si são iniciativas mantidas, sustentadas desde o início com a presença das famílias, então isso é muito precioso, mas ainda assim a gente precisa construir, cultivar uma relação, né, com os pais, com os adultos, enfim. Então, muito encantada por isso, eu fui me dedicar para o trabalho com adultos. E nos últimos anos eu atendo também, que isso é uma parte também do meu trabalho, eu faço acompanhamento psicoeducativo de famílias. Então, eu comecei a atender e conhecer um pouco mais esse convívio, essa rotina, né, os desafios, o que cada etapa, né, do desenvolvimento da criança traz como questões, né? Então é de lá, assim, né, desse grande ambiente familiar que saltam essas palavras todas, né, que eu quero contar e conversar com vocês. Mas também elas fazem parte do contexto das escolas, assim, do contexto escolar, né, mais institucional, mas eu vou fazer uma mescla, assim, né, então a minha fala, ela vem desse lugar de contato com as famílias, mas também vem de um contato com educadores, eu também trabalho com consultoria de educadores, né, então, para contar um pouquinho para vocês de onde eu vou trazer, então, esses elementos, tá, ao longo da minha prática. Tá bem? Assim, queria só preparando assim, né, o terreno, e então é daí que eu vou trazer algumas coisas para contar para vocês o que foi então ao longo desses anos que eu encontrei e por que então eu elegi, né, e essas palavras, esses conceitos, essas palavras, elas não são uma exclusividade assim da minha fala, né? Muitas outras pessoas trazem essa abordagem, algumas pessoas falam de 3 R's, outras de 4, como eu briguei com vocês, dá para fazer 6, mas esses temas, né, ritmo, rotina, ritual, repetição, repouso, eles fazem parte da prática pedagógica, eles fazem parte das vivências familiares, né, ainda que a gente não tenha parado para sentar um pouquinho aqui juntos e olhar para eles, assim, né? Então, isso que eu queria trazer.
E essas palavras todas, assim, juntas, elas promovem um movimento muito rico, né? Muito, assim, eu diria, elas promovem uma revolução nas nossas práticas, quando a gente passa, então, a olhar para elas e perceber que elas fazem parte de um fio, de uma base, né? Para que outras coisas, outros movimentos possam acontecer e florescer. Então, é isso. Não sei se eu sigo ou se alguém quer fazer uma pergunta. As perguntas são depois, eu vou dançando assim, né? Se alguém tiver alguma dúvida, assim, as meninas vão orientando, né? Então, e aí, já entrando dentro do tema, né? Na verdade, a gente está falando do tema desde o início, assim, depois vocês vão ver, mas eu tô preparando o terreno, assim, né? Eu gostaria de trazer também, já que a gente vai falar disso, o fio desse ciclo aqui, que vocês estão fazendo parte, né? Então, eu não sei, algumas pessoas talvez assistiram os encontros anteriores, outras estão chegando hoje, né? Ou vocês vão também poder assistir, então, esses encontros, como a Juni comentou, né? Que ficam disponíveis. Então, lembrar que a minha fala, ela faz parte de um movimento mais amplo, né? Assim, é um grande ciclo, um grande movimento que está acontecendo e ainda vai até sábado, no qual eu sou uma partezinha, mas eu também sou o todo, porque hoje sou eu que estou falando, né? Então, a gente também vai olhar como que é a gente olhar para o todo, para a parte, para o todo dentro da parte. Isso faz parte também do nosso tema. E aí, na primeira semana, então, as meninas organizaram um fio, assim, né, muito precioso, se preparou o terreno, né, era preparando o terreno, e aí os primeiros convidados trouxeram, abriram o ciclo, foram preparando. Depois, na semana seguinte, houve então uma semeadura, né, semeando nossas intenções, então também houve, os convidados trouxeram então essas sementes, as intenções, né, algo que veio então em seguida nutrir, né, isso é quase já chama, né, quando a gente semeia intenções, eu já ia dizer, já vem assim, a gente nutre a esperança. Então foi a semana seguinte, né, onde também convidados vieram trazer algo nessa direção para a gente também se nutrir. E a semana, então, agora que eu abro, né, e ainda tem depois na sexta e no sábado, a semana de cultivando o cosmos na Terra. E aí, quando eu olhei, assim, eu fiquei pensando, bom, agora eu já vou com a mão na massa, assim, né, que eu costumo também dizer que a gente conversa entre as famílias, a gente conhece, a gente sabe, a gente estuda, mas as crianças, né, seja em casa ou, né, os educadores, a gente vê que a coisa se movimenta e está ali diante de nós, assim, né? Então, como que isso já se coloca em andamento, em prática, né? Como a gente vai fazendo essa construção e chega, então, em algo que se manifesta, né? Que vai acontecer e que a gente vai seguir cultivando, vai seguir nutrindo, vai seguir irrigando, né? Então, tudo isso vocês vão ver, faz parte assim da gente olhar para isso, para ritmo, rotina, ritual, repetição e repouso, né? E aí, né, eu pensei em começar recitando para vocês um poema bem bonito, que é um poema que eu acho que ele pode trazer uma imagem bem bonita para a gente contemplar juntos essa noção de continuidade, essa noção de ciclo, né? Essa noção de todo, de parte, né? Que é como se fosse preparando o nosso terreno, porque as meninas elas fizeram esse fio para todo o ciclo, mas elas nos deram de presente um fio para cada encontro, né? Então eu também estou preparando o nosso terreno, já estou botando sementinhas das intenções, vamos nutrir juntos esse tema e depois a ideia é seguir cultivando, assim, né? É um caminho muito bonito para a gente seguir juntos, assim. Então eu vou recitar um poema e também vou arriscar, que depois que eu vi a Maria Tereza, eu disse, eu ia cantar com a Maria Tereza, assim, eu acho que eu vou ficar encabulada. Tem uma voz linda, canta lindamente,
E eu confesso que, né, lembro dos tempos da fundamentação, assim, eu não sou, né, assim, canto, né, a gente canta, mas enfim, né, mas aí eu acho que eu vou me arriscar, porque eu estou num lugar seguro entre amigos, então eu vou arriscar cantar um trechinho, assim, convidar vocês para a gente também nutrir essa vivência artística que traz um elemento gostoso, assim, para a gente, né. Então eu vou trazer a canção do Plantador, talvez alguns de vocês já conhecem, é um poema da Ruth Salles. Então, e quem quiser também conhecer, né, tem a oportunidade de acompanhar e de ouvir a própria Ruth Salles, né, contando a história desse poema e cantando no site do Instituto Ruth Salles. Então, depois quem quiser pode acompanhar. E eu escolhi, então, isso como imagem para a gente abrir, então, o nosso tema. E aí vocês vejam, assim, que dentro dessa canção, desse poema, tem ritmo, rotina, ritual, repetição e repouso. A gente vai encontrar as nossas palavrinhas mágicas, assim, dentro das coisas. Então, vamos lá. Eu vou pedir que cada um encontre uma posição confortável, onde está, para a gente também poder receber essa imagem com um pouquinho, né, de presença. A gente se acomoda, se prepara para encontrar um espaço de atenção que não é nem fora, né, que a gente percebe que tem coisas que podem chamar a nossa atenção, e nem também para dentro, que às vezes tem algum pensamento, alguém esqueceu de fazer alguma coisa, ou deixou alguma coisa pendurada antes de sentar aqui, e aí a gente vai só silenciar um pouquinho, cada um no seu ritmo, a gente se senta confortável e faz 3 respirações, assim, sem controlar, só para a gente gerar um pouquinho de contato com essa presença aqui no encontro. Eu vi algumas pessoas se mexendo, movimentando o pescoço. Quando a gente para, a gente percebe que a gente trouxe o corpo junto. E a gente estava todo mundo de olhinho assim, e só quase com a cabeça, que é o que cabe no quadradinho, prestando atenção. Mas a gente veio com a nossa integralidade, né? Então, quem quiser se ajustar, mexer um pouquinho o corpo, fica à vontade. A gente vai trazendo a nossa atenção para a nossa base, né? Sentindo onde é o apoio, assim, onde eu estou me sentindo apoiada, nessa base da cadeira, ou, né, do sofá, onde estiver sentado. E a gente se acomoda, a gente traz um pouquinho de silêncio e atenção para a respiração, e se mantém desperto, né? Procura relaxar, mas também um relaxamento vivo, assim, presente, para receber, então, esse poema. Canção do Plantador, poema de Ruth Salles. Semeia a semente debaixo da terra. O sol ela sente, a chuva ela espera. Para a terra ficar macia, tenha as mãos cheias de amor. Devagar já brota o broto e floresce então a flor. A planta na terra, seus pés logo espicha, seu corpo levanta, seus braços agita. E as árvores logo crescem sob o sol que tanto brilha. São irmãs as mais diversas dentro da mesma família. A planta plantada vai ramificando, de folhas folhada, seu fruto mostrando. E o fruto amadurece e um dia cai no chão. E assim mesmo não se esquece de que tem outra missão.
pois sua semente penetra na terra. O sol ela sente, a chuva ela espera. E as árvores logo crescem sobre o céu que tanto brilha. São irmãs, as mais diversas, dentro da mesma família. Então, é o nosso verso, e a ideia é a gente poder também cantar, né, um pouquinho, trazer algum gesto, que é sempre uma oportunidade da gente movimentar também o nosso ritmo interno, né, quando a gente traz atenção para a nossa respiração, a gente vai se nutrindo e recebendo essas imagens que geram também imagens internas, e a gente pode alinhar também o nosso ritmo interno cantando, trazendo algum ritmo, e aí eu vou convidar vocês, né, quem quiser me acompanhar, para a gente cantar então o primeiro verso. E eu vou fazer uns gestos também, porque é bom a gente também aproveitar, assim, estamos também, acho que entre educadores, né, o perfil das pessoas que estão assistindo tem pais, mães, educadores, e a gente pode perceber que um verso ele pode ser recitado, ele pode ser cantado, ele pode ser recitado com gestos, né, e a gente pode adaptar de acordo com a idade das crianças, né. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se vai dar para ver bem os gestos. Semeia semente debaixo da terra, o sol ela sente, a chuva ela espera. Para a terra ficar macia, tem as mãos cheias de amor. Devagar já brota o broto e floresce então a flor. Talvez alguém já conheça, esses são gestos bem simples. Vamos tentar fazer juntos, não sei se está dando bem para enxergar, mas aí a gente pode fazer juntos. E também cada um pode fazer a sua variação pessoal, né? Os gestos, como é que seria um gesto de semear a semente, colocá-la debaixo da terra, esse sol que chega assim, mas também pode ser um sol que abre assim, né? Então, fiquem à vontade. Semeia semente debaixo da terra, o sol ela sente, a chuva ela espera. Para a terra ficar macia, tem as mãos cheias de amor. Devagar já brota o broto e floresce então a flor. Então, talvez vocês já tenham feito algumas vivências como essa, nesse ciclo cheio de vivências, né, de palestras e vivências. E eu gostaria que agora a gente parasse um pouquinho para ver como é que a gente se sente, assim, o que aconteceu, assim, alguém percebe que mudou alguma coisa do estado que a gente estava antes? Para mim esquentou, assim, eu quero até tirar o meu casaco, eu não sei se trouxe calor para vocês, assim, não sei se cabe, meninas, alguém comentar um pouquinho, assim, só para a gente pegar esse fio, se vocês perceberam alguma sensação, perceberam alguma diferença do nosso estado agora, depois de ouvir o poema e de fazer gestos, cantar. Se alguém quer comentar. Também tudo bem, se não, mas eu vi umas cabecinhas fazendo assim, então eu acho que sim, né? Tem alguém escrevendo ali também presença, né? Isso nos ajuda a chegar, né? Integrar. Mais vitalidade. Então, são coisas que... Leveza. Muito, muito rapidamente a gente sente algo, calmaria para receber.
Muito obrigada por essa partilha, né? Porque muito rapidamente a alegria, né? A gente esquenta, sente um quentinho, alguma coisa se movimenta aqui, né? E essa vitalidade, essa presença, é algo importante para a gente contemplar e considerar, né? Então, que bom. E aí, seguindo, eu estou olhando aqui as minhas colinhas, porque é bastante coisa, né? E aí eu vou agora, então, depois desse primeiro momento, que a gente teve a oportunidade de vivenciar um pouquinho isso, né? Eu vou trazer, então, alguns elementos que se relacionam com essas palavras, né? Como eu comentei com vocês, algumas sementinhas, né? Alguns pontos que eu vou trazer, lembrando que são temas amplos, né? E eles todos se relacionam. É muito difícil a gente pegar uma palavra, né? Um conceito ritmo e falar dele sozinho, sem falar de rotina, de ritual, de repetição, de repouso, nem falar de rotina sem considerar o ritmo, nem a pensar a ritualização e que as coisas precisam se repetir, e que a gente, né? Então, todas essas palavras, elas se relacionam e a gente vai começar a separar, mas para poder conversar um pouquinho, né, e de uma forma mais didática, estabelecer um pouco mais de relação com cada uma delas, mas elas estão todas relacionadas. Então, quando a gente, né, fala em ritmo, assim, né, o que vem, assim, né, eu sei que aqui é mais, né, vai ter uma fala mais expositiva minha, e depois a gente vai conversar, mas ainda que vocês não respondam as minhas indagações, vocês façam esse movimento interno, assim, né, para pensar. Quando eu escuto a palavra ritmo, né, o que vem? Assim? Aí, normalmente, as pessoas associam a música, né? A gente lembra de alguma coisa, ou a gente lembra do ritmo do nosso coração, né? Que tem um ritmo pulsando todo o tempo. Algumas pessoas associam a respiração. Então, é sempre bom quando a gente quer se aproximar de um tema, se aproximar de algo, a gente partir sempre de nós mesmos, assim, né? Qual a minha relação com esse conceito, com essa palavra, com isso que eu quero investigar, com isso que eu quero conhecer, né? O que eu já sei sobre ritmo? Claro que talvez eu vou trazer coisas novas para vocês, mas vocês já sabem de ritmo, né? Vocês, desde que todos nós nascemos, nós sentimos e temos o ritmo interno, o nosso ritmo interno, o ritmo na respiração. A gente tem a vivência do ritmo da natureza no dia e na noite. A gente vivencia as estações, né? Então, todos nós nos relacionamos com o ritmo. Então, é bom lembrar essas vivências pessoais, assim, e o quanto vocês já sabem, me conhecem e já sabem de ritmo, né? E aí, uma das coisas que dentro desse fio e desse tema, né, que é uma fala também que chega que a gente está olhando para ritmo, rotina, ritual, repetição e repouso, pensando nas crianças, pensando na saúde das crianças, porque esse é um ciclo também que vocês podem imaginar que se tem esse fio tão vivo, né, e que se relaciona com imagens tão preciosas da natureza, né, que é então as imagens que as meninas escolheram para tecer esse ciclo. Então a gente começa por aí, né, pensando nos ciclos da natureza, a nossa relação com os ciclos da natureza e com saúde também, assim, né, para a gente pensar como se relacionar com ciclos e encontrar saúde nessa relação. Então, a gente sabe que as crianças, elas estão de uma forma muito mais intensa, elas se relacionam com os ciclos da natureza, elas se relacionam com o sol, elas se relacionam com... Né, elas têm esse modo de estar no mundo com seus sentidos de uma forma muito mais ampla, né, muito ainda mais aberta do que nós, adultos, que vamos ao longo do nosso desenvolvimento, nos afastando um pouco, artificializando um pouco, né? Eu brinco, a gente se relaciona mais com o sol que a gente inventou, que é a luz elétrica, assim, né? E as crianças gostam e se relacionam com o sol lá fora, assim, esse grande sol de luz e calor.
Então, o fato da gente se relacionar com a luz, a gente atua, a gente tem uma incidência nesse ritmo. Então, a gente consegue, por exemplo, estender e estar aqui às 8 da noite, despertas com luz, né? Então, isso também tem uma atuação no nosso organismo, a gente pensar que a gente se relaciona com os ritmos externos, que a gente tem ritmos internos. Por enquanto, estou fazendo, assim, pinceladas, assim, né? Para a gente ver que é um tema que tem muitas questões. Então, em relação aos ciclos da natureza, a gente pode pensar, então, que esse ritmo, isso acontece em polaridades, né? Então, os organismos vivos, eles têm esse aspecto, então a gente tem o dia e a noite, né? A gente tem o claro e o escuro, a gente tem a respiração, a gente inspira, né? A gente dá essa grande inspiração, o tempo todo a gente está inspirando e expirando, mas também a gente inspira quando chega no mundo e vai fazer a nossa última expiração também, quando a gente, né, fizer a passagem para um outro momento da nossa existência. Então, pensar que tem esse ritmo acontecendo, né, que a gente pode, então, parar um pouquinho e prestar atenção, pode trazer um olhar precioso para esse ritmo, e pode pensar, então, como que será o ritmo da criança? Como que é? Como que é o ritmo do adulto? Será que a gente está vivendo mesmos, né? A gente tem uma vivência de ritmos, como será, assim, né? O que que uma criança precisa? O que que um adulto precisa? Porque eu tenho visto, assim, né, ao longo desse que eu contei para vocês, dessa minha caminhada de acompanhamento das famílias, que tem um grande desafio da gente gerar esse encontro, assim, da criança que vem vindo daqui e o adulto que está voltando de lá, assim, né? Porque a gente vai, a gente está indo, né? Então a gente está lá numa ponta e se encontra, e esse encontro, às vezes, né, traz alguns desafios e a gente pensar num ritmo saudável para a criança. Mas a gente tem que lembrar que um ritmo saudável para criança sempre é um ritmo saudável também para adulto. Não tem um ritmo que vai ser só saudável para criança e nem só saudável para o adulto, né? A gente tem ritmos que vão ser saudáveis, assim, né? De uma forma ampla. E é importante a gente lembrar também um componente para além da saúde, né? Desse ritmo saudável, mas também sustentável. Algo que a gente possa dar conta, que se inscreva no tempo, né, que a gente possa manter. Então, tudo aquilo que a gente artificializa dá mais trabalho, assim, né? Então, a gente lembrar também desses elementos relacionados ao ritmo. Então, claro que a gente sabe que as crianças também têm um ritmo diferenciado, né? Um ritmo de sono, por exemplo. As crianças, e a gente, quanto, né, mais novos, menores, a gente tem uma necessidade de sono, de horas de sono, que isso vai se metamorfoseando. Então, claro que a gente sabe, né, que se a gente vai ir para a parte, a gente vai encontrar especificidades de ritmos, né, de acordar esses ritmos, mas olhando para um todo, a gente vai pensar que o ideal é que o ritmo da vida seja saudável para todos. E no ritmo a gente já encontra desafios, por quê? Porque a gente foi para um ritmo de vida e as crianças chegam, assim, né, na vida dos pais, dos educadores, dos adultos, e aí, ops, a gente olha e tá, mas não, esse ritmo tem que se reorganizar. E a tendência, normalmente, é a gente voltar para algo muito simples e natural com as crianças, assim, né? Então, essa necessidade da gente olhar e se perceber como adultos, que a gente foi gerando ritmos muito pessoais, que se afastam, às vezes, de algo mais natural e se relacionando com esse ritmo mais amplo da natureza. Então as crianças vêm e nos olham e nos dizem, vamos voltar para a terra, vamos voltar para o sol, vamos voltar para o encontro com a natureza, e aí elas nos chamam de volta para a gente reencontrar esses ciclos mais naturais, assim, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês, estou trazendo muita coisa misturada, assim, qualquer coisa, alguém, por favor, me interrompa, né? Então, a ideia, assim, realmente a gente vai dar uma mexida na terra, assim, vai encontrar algumas coisas, vai ver, aí cada um depois escolhe uma sementinha
de tudo isso para seguir cultivando, né? A gente vai, é uma oferenda assim que eu pensei em fazer para vocês, trazer alguns elementos. Então, aí eu tenho que dar conta do tempo, que eu tô só no ritmo, e tem rotina, ritual, repetição e repouso. Mas vamos lá. Então, quando a gente está olhando para esse ritmo e percebendo todos esses elementos, e vocês imaginam que eu podia abrir cada um deles, puxar um fiozinho e a gente, né, conversar e dissertar sobre muitas coisas, a gente chega então num desencadeamento de processos diários, assim, de rotinas, né? Daí a gente chega na tal da rotina. Ritmo a gente ainda colhe bem. Quando chega a rotina, às vezes, tem gente que já dá uma contraída, assim, poxa, rotina, né? Muitas pessoas associam a rotina a processos repetitivos, assim, que não são vivos, e por isso que a gente começa pelo ritmo, porque a gente vai vendo que um vai escorregando para o outro, né? Então a rotina precisa ter ritmo para se relacionar com essa saúde que a gente comentou, né? Então a rotina chega e a gente percebe, então, né, essa diferenciação entre as rotinas dos adultos, as rotinas das crianças, seja no contexto escolar, né, institucional, ou no contexto familiar. A gente começa a perceber que dentro desse ritmo, desse fluxo da vida, a gente tem coisas para fazer, assim, tem coisa de adultos, tem coisa de criança, a gente tem que dar conta de certas coisas, a gente tem que estruturar os processos, a gente precisa gerar uma rotina para colher as necessidades essenciais, né? Isso geralmente regula a rotina, né? Muitas rotinas se estruturam a partir, por exemplo, dos horários de alimentação, de cuidados, de higiene, né? A gente começa a perceber e organizar assim o fio da nossa rotina, da nossa vida com as crianças, organizando esses momentos assim, né? Então é bem comum a gente fazer isso. E aí a gente começa a se deparar também com rotinas, né, com esse ritmo que vem, né, esse meu ritmo, encontrando rotina e percebendo também alguns desafios, assim, né, porque os adultos, eles na rotina, eles acessam um ritmo muitas vezes acelerado, porque a gente inventa rotinas que tem muitas coisas que precisam acontecer num espaço e tempo, e a gente pega aquele ritmo e engata assim e quer, né, fazer tudo rapidinho, e uma coisa precisa acontecer depois da outra. Então tem a incidência desse ritmo, da necessidade das crianças, das coisas se inscreverem num tempo, e por isso a rotina é desafiadora muitas vezes, né, porque a gente tem coisas que a gente tem que fazer, e aí chegam as crianças e precisam fazer aquilo naquele tempo que a gente imaginou para que a rotina toda feche, assim, né? Não sei se alguém de vocês conhece um pouco isso, assim, vivenciou pessoalmente, né? A gente sabe muito bem, dentro de casa ou na escola, o quanto esses desafios de alinhar os ritmos dos alunos com as coisas, o nosso, né? Então chega essa rotina, que é um elemento que a gente precisa fazer muitas vezes as pazes, porque parece também que a rotina chega e que chega com as crianças e a gente, né, sente muitas vezes ela como uma armadura, mas ela é como, eu diria, um esqueleto, assim, né? Imaginem um corpo, eu agora, se vocês tirarem meu esqueleto, o que vai acontecer comigo? Mas ao mesmo, né? Aí a coisa, então, a rotina dá para imaginar que ela pode ser, né, a base para as coisas se integrarem com ritmo, né? Mas as coisas possam encontrar um desencadeamento e algo que possa ser acompanhado e sequenciado, né, e repetido. A gente também vai em seguida falar da repetição. Correndo agora, olhando ali o relógio, mas ficar muito rápido minha vida. Eu falando de ritmos, né, querendo... Pode falar, Te Júlia. preocupa com o tempo, não, amor. A gente vai cuidando dele para ti, tá bem? Tá, Fica tá, tranquila e a gente cuida dele para ti. Que aí qualquer coisa a gente avisa. Mas vai tá, tranquila aí, tá bem? tá. Que é 8h30, né, que eu tenho. É só para isso, agora eu vou... Tá. Até às 9. Aí, Aí a gente abre o tempo para as perguntas, mas você tem 1 hora e mais um pouquinho, né? Porque a gente tem aqueles 5 minutos e tal. Então,
vai aí sem olhar para o relógio. Nós cuidamos do tempo para ti, tá bem? Tá bem. Aí vocês poderiam dizer assim, agora depois dessa fala da Júlia e a minha, que como assim? Ela vem falar de ritmo, rotina, ritual, repetição e repouso e não dá conta do tempo e ela vê que não cabe, assim, né? Então a gente tem essa vivência, a gente quer fazer tudo, colocar tudo, se prepara, bota um monte de coisa e tem que pensar e entender qual é o ritmo, né? E como é a primeira vez, né? E eu já vou falar de ritual, mas também vou trazer isso da repetição, que como é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, eu também estou conhecendo esses elementos, assim, o ritmo desse encontro, como que é construir uma fala até às 8h30, né? Se essa fosse a minha terceira palestra disso até às 8h30, talvez eu já teria um pouco mais, né, de, né, de possibilidades de experimentar então as coisas. Então vocês já podem perceber que a repetição é um elemento importante para a gente integrar essas práticas, né? E para as crianças é essencial que a gente dê a oportunidade que as coisas aconteçam, se repitam, se inscrevam no tempo, né? E aí, antes disso, assim, para dar conta da sequência, a gente vem olhando o ritmo, percebendo a atuação, e aí pode fazer essa investigação, né, discernir o ritmo da criança, o ritmo do adulto, ritmos saudáveis, ritmos, né, mais acelerados e desafiadores, e aí vai percebendo como que a gente se relaciona. E a base é olhar para a natureza. Assim, quando a gente ficar com dúvida, a gente olha e observa os processos naturais inscritos no tempo. Olha, por exemplo, essa imagem da semente, né? Eu brinco, às vezes, nas conversas com as famílias, eu brinco, elas estão com a semente na mão, eu dou, ou a gente troca uma semente, e aí as famílias recebem a semente, mas elas já querem a árvore no outro dia, e aí não vai dar. E eles vão dizer, não, essa semente não é boa, ela tem algum problema, porque a árvore, né, aí eu vou precisar colocar semente tem dormência, assim, talvez alguém conheça um pouco de semente, às vezes tem que dar uma, né, ela tem que passar desse estado, aí dela vai brotar, enfim, né, todo um ciclo, né, então é algo que se cultiva no tempo. E aí a gente começa então percebendo esse ritmo, isso, a natureza não tem pressa, mas ela dá conta de tudo, isso é ótimo a gente lembrar, né, isso me fez lembrar uma frase também. Agora eu não sei de quem é, depois a gente pode trocar referência, mas é algo assim para a gente se apressar devagar que a gente vai chegar rápido. Algo assim, né? É uma coisa do tempo que é bom a gente investigar. Como assim, né? Apresse devagar e chegarás rápido, assim, né? Então, para a gente lidar com essas questões. Aí a gente vem vindo, aí a gente encontra a rotina, os processos que a gente tem que estruturar, né? Como que a gente vai viver juntos, como é que as coisas vão acontecer e essa rotina vai então se construindo. E aí a gente encontra essa palavra ritual, né? Então assim, ritualização do cotidiano, esse é um tema, a Júnia sabe que eu adoro, assim, né? Ritualizar, o que seria, assim, como que é para vocês, então voltando a ouvir a palavra ritual, o que aciona? O que vocês lembram de ritual, né? O que será que ritual traz como um elemento para essa composição que a gente está fazendo juntos, né? Então, o ritual ele traz, né? Ele vem numa dimensão de linguagem, quase como a linguagem da rotina, ela pode ser o ritual, assim, né? Se a gente pode escolher como linguagem da rotina o ritual, que seria a gente entender então os processos que precisam acontecer e como que a gente imanta esses processos de significado, de sentido, porque daí a gente pode perceber muitas vezes que a rotina tem coisas que a gente faz e a gente nem sabe por quê, ou a gente faz e não imanta de sentido, e aí é difícil, as crianças não nos acompanham, nem a gente às vezes quer fazer as coisas que a gente inventa que não faz sentido, assim, ou que a gente já vem fazendo há tanto tempo, e aí alguém chega, eu lembro, um ano aconteceu isso numa vivência assim, que a gente há muitos anos fazia uma prática na escola, até que chegou alguém novo e olhou assim, mas por que vocês fazem isso?
Aí eu lembro que a gente se olhou assim, ninguém sabia, assim, porque não é assim que se faz, a gente, né, não era assim, né, e a gente quase esquece que podia ser feito de outro jeito, né? Então a gente vai percebendo que o ritual, ele é imantado de sentido, de significado. No ritual, cada elemento representa alguma coisa. E isso tem um efeito para as crianças e também para nós, né? Porque tudo sempre vale para todos nós, mas para elas ainda mais, o efeito de tudo aquilo que a gente faz, a gente imantar de sentido, de significado, da gente, né, saber, e aí isso nos ajuda também a, a encontrar essa presença, que a gente também comentou, que é uma sensação, a presença, a vitalidade, o calor que a gente encontra quando a gente coloca sentido nas coisas, né? E o ritual, ele também como linguagem, ele traz um elemento, assim, talvez quem já participou de um ritual, ou tem uma vivência, sabe que é aquilo que é. A gente sabe o que fazer sem ninguém nos dizer. Assim, o que é isso? Assim, como é que a gente sabe como se comportar e não está escrito ali um cartaz dizendo, e a gente entra e se acomoda e está tudo que a gente sente, observa e se alinha e já está fazendo as coisas sem nem ninguém ter mandado, ou dito, ou instruído, assim, né? E aí nesse momento eu tenho um exemplo assim que eu trago que é um estudo, uma pesquisa, assim, uma experiência de vivência onde as pessoas quando chegavam numa sala com uma meia luz, assim, elas começavam a falar baixinho. Não tinha nenhum lugar escrito assim, fale baixo, mas assim, elas entravam e tava aquela meia luz, aí a pessoa já entrava, já começava a falar baixo, e daqui a pouco todo mundo estava falando baixinho, pra vir que, né? Então, assim, a gente sabe que elementos, o ritual, que ele tem? Elementos. O que essa luz mais baixinha traz? Algo mais de contração. Se eu entro numa sala de janelas abertas e sol resplandente, eu vou me animar e é quase dar vontade de dar um grito de vida, assim, né? A gente é convidado por aquilo, assim, né? E aí, se eu entro numa salinha mais fechada, com tudo ali, eu já vou quase pé por pé, não sei vocês, mas eu acho que sim também, né? Então, o ritual tem disso. São os elementos que a gente compõe no cotidiano, nessa rotina, que faz com que a gente integre as coisas, saiba o que vai acontecer, que a gente se sinta convidado. Esse é um outro elemento também importante do ritual, que é o convite. Que é assim, estão me esperando, que é aquela coisa quando a gente chega na mesa e tem um vasinho de flor, e aí tu olha assim, nossa, alguém me esperou, assim, arrumou essa salinha antes de eu chegar e botou um vasinho de flor, né? E as crianças, elas têm um olho para cada detalhe daquilo que aí, até para aquilo que a gente deixou ali no canto, que a gente quis esconder, que a gente não guardou a tempo, assim, as crianças vão lá e aquilo, né? A nossa energia é carregada por isso, que é um pouco também a nível de energia, assim, de movimento, que a gente não percebe muito bem o que é que acontece. É isso que é o componente do ritual, né? E também eu poderia me estender, assim, mas como eu comentei das sementinhas que eu queria trazer, seria isso, pensar na linguagem do ritual, que imanta de significado e sentido a rotina, né? Nesses convites que a gente faz, ritualizando, né? E aí repetindo, porque ritual se relaciona com iniciação. Uhum. E aí eu posso também te comentar, só vou trazer isso da repetição, né? E isso também desse convite, né? E aí que a gente precisa poder encontrar isso de novo. Porque assim, pode ser que a primeira vez que eu encontro essas coisas eu me encante, né? Assim, ou talvez eu ainda não me sensibilize, dependendo, né, de como eu estiver. Mas se aquilo se inscreve no tempo e na repetição, eu vou integrando esses elementos. E às vezes, né, a gente chega e apresenta as coisas assim uma vez para as crianças e já quer que elas saibam, assim, né? E a gente esquece, bom, que a maioria das coisas que a gente faz muito habilmente hoje, alguém com paciência
generosidade e amorosidade nos repetiu muitas vezes, nos disse muitas vezes, fez com a gente, deixou a gente fazer, depois a gente fez sozinho e depois tinha alguém fazendo. Então, isso da repetição é algo que faz parte, né, da gente poder encontrar, então, esse fluxo, essa tranquilidade nos processos, assim, né? O quanto repetir para segurança, né? Me ajuda a integrar as coisas. E a repetição, né? Ela é um elemento bem difícil, assim, eu acho, hoje, como cultura, porque, assim, a gente tem, então, essa necessidade de vivenciar muitas vezes para integrar, diante de uma cultura da novidade, né? Do novo, de sempre acontecer alguma coisa, que eu só me alegrar se algo novo vem, assim, como que é que eu vou repetir? Como é que eu me alegro na repetição? E aí esse é o desafio, porque nós adultos não estamos conseguindo nos alegrar. E aí a gente quer que as crianças se repitam e se alegrem, e elas não vão, porque elas estão com os olhinhos assim para nós, né? Então, assim, lembrando que todas essas coisas a gente... Lembra que a gente começou pela gente, né? Me fala, começou a gente olhando para nós, olhando como a gente se relaciona com cada um desses conceitos, como é que está o nosso ritmo, rotina, ritual, repetição, repouso, né? E aí a gente vai oferecer para fora, para o outro, esses elementos. Então, como que é essa oportunidade da gente encontrar o novo no velho, essas coisas assim, novo e velho. Repetição também tem um monte de elementos assim que a gente pode discernir, começar a investigar. E também um elemento importante que é o trabalho com a vontade, também, que é algo que se relaciona com a repetição, né? Então, e também da nossa capacidade de se alegrar fazendo a mesma coisa, que nunca é a mesma coisa, né? Que sempre vai ter um elemento diferenciado. A gente, né, isso está sempre em transformação, e quanto mais eu puder lidar melhor com isso, né, melhor, menos desgaste. E é difícil porque hoje as crianças estão com dificuldade de vivenciar os processos e repeti-los, porque nós adultos estamos também muito acelerados e querendo sempre algo novo para trazer, assim, né? Encontrar um bem-estar, encontrar algo que a gente está sempre precisando renovar. Então, aqui também eu traria vários elementos, mas as crianças ainda hoje nos trazem, né? Aquilo que eu comentei, que elas nos chamam, venham para a natureza, olhem para o sol, elas nos chamam dizendo, quando a gente, aqui, quando elas querem ouvir, muitas vezes, a mesma história, né? E elas querem, mas às vezes a gente quer que elas queiram uma, que a gente está tentando, assim, mas a gente começar a nutrir, vendo que elas ainda têm elementos que elas nos demonstram, que elas precisam, e elas têm um interesse em saber de novo, em experimentar de novo, porque para elas nunca é a mesma coisa, né? Então é importante a gente lidar e olhar para si, como que a gente está lidando com a questão da repetição e com a questão disso, né, da novidade, da gente que precisar sempre de algo novo, algo novo, algo novo. E aí a gente chega no repouso, né, que eu acho que é uma decorrência também, assim, porque aí a gente vê que isso precisa se inscrever no tempo, na repetição, e que a gente, como é que algo se inscreve no tempo sem repousar, né? Como é que essa semente que para virar árvore tem que vivenciar ciclos, tem que ter um dia, uma noite, aí voltar um dia, uma noite. Então a gente precisa lembrar dos tempos de pausa dentro disso, assim, né? Então como é que a gente silencia, né? Como é que a gente traz pausa para esse ritmo, né? Que esse ritmo pode começar a se acelerar e a gente lembra e repousa, né? Então esse repouso ele diz respeito ao repouso das pausas, né? Do tempo, de lidar com o tempo do cultivo, o tempo do ciclo, né? Então o tempo da natureza e também esse repouso necessário para que a gente integre as coisas, né? Para que a gente possa também seguir trabalhando com elas nessa outra volta, assim, né? Como se a gente tivesse aqui também o nome, né? A gente dá a volta do dia e depois precisa seguir dando a volta, vai
assim, não, vocês não vão ver, né? Mas a volta da noite para voltar aqui e seguir o dia e depois fazer a volta da noite e a gente seguir nesse grande ritmo, né? E a gente começou lá com ritmo, né? Então vejam que tudo vai percorrendo, né? Tá tudo interligado e se inscrevendo no tempo e a gente precisa dar tempo, né? Para as coisas também se integrarem. E aí, né? Eu acho que eu fecho assim a minha fala com esses elementos que eu acho que eu trouxe bastante coisa, né? E aí talvez abrir, ver algum comentário, quem tem perguntas, para ver assim se faz sentido para vocês isso que eu trouxe, né? Assim é uma jardinagem, assim a gente depois vai precisar arregaçar as mangas, olhar para isso e aí cultivando cada um desses elementos no nosso cotidiano, né? Seja conosco, seja com as crianças. São elementos assim para a gente olhar, eleger, lembrar e tê-los assim colados na geladeira, porque a gente vai ter que sempre olhar e cuidar do ritmo, da rotina, trazendo essa dimensão de ritual, a gente vê que as coisas fluem de um modo né, mais natural, lembrando da repetição, lembrando de repousar. Então tem saúde nesse ciclo assim também, né? Mas então, acho que é isso, assim, eu teria, claro, né, mais coisas para falar, mas eu acho que tá bom e queria ouvi-los, assim, ver como que isso ecoa, se alguém tem alguma pergunta, se faz sentido, se, né, ou não, como é que chega, assim, em vocês. Muito obrigada, Tati. Muito bom te ouvir. O chat está aberto para perguntas. Quem quiser abrir o microfone também, fazer alguma pergunta para a Tati, fiquem à vontade. Aí eu quero me somar um pouquinho a essa fala boa aí e contar um pouquinho, que a gente sempre também vai ouvindo e vai lembrando, né, que é isso, né, você vai perguntando e a gente vai se lembrando, né, das crianças, do nosso ritmo, né, daquilo que a gente observa que não está muito bom, ou daquilo que a gente já encara como algo que, nossa, isso me faz muito bem, né? Que bom que eu estou conseguindo manter esse ritmo na minha vida, não é assim? Algumas coisas a gente descobre que é bom para nós, né? E a gente segue. Queria partilhar um pouquinho do momento do que é esse ritual que a gente tem no Jardim Waldorf, né? Desses vários rituais, né? Que a gente promove a cada pequeno momento de contração, né? Eu acho que está muito ligado a esse lugar também, né? O ritual ele traz essa atenção, né? Chama a atenção para algo, né? Sem você precisar, como você disse, né, Tati, ficar chamando para aquilo, mas ele em si já convida, né? Então, começar a preparar uma mesa para o lanche é um momento de organização, é um preparo para o ritual de comer juntos, né? Preparar o momento da história também é um ritual, né? Há ali também um convite, né? Um convite que é feito para se juntar, agora vamos silenciar, agora a cortina se fecha um pouco, acende-se uma velinha, o volume já diminuiu, todo mundo se acalma mais, né? Tem uma toalhinha que é especial para aquele momento, né, que fica num lugarzinho especial, tem um sininho que toca, né, um instrumento que é tocado. Então, esse convite vai sendo feito, né? E talvez o que fique de pergunta para os pais, né, como criar
esses rituais em casa, né? E porque a gente pode, né, fazer vários desses durante o dia, não é mesmo? E se auxiliar no cuidado com a criança, né? Porque aí você cria um ritmo, uma rotina de cuidados, né? E eu acredito, tenho para mim que o ritual também nos leva para esse lugar de alegria, né? De celebração, de reverência, né? Reverenciar algo, reverenciar a presença, né? Estar com o outro, né? Isso é importante, isso precisa ser celebrado, né? Eu acho que tá muito aí, né? Só mesmo para colaborar e somar aí na tua fala, querida. Obrigada. Obrigada, Ju. Sim, é sempre um desafio, assim, a gente escolher qual é o lado, assim, né, do tema que a gente vai olhar, assim, porque a ideia, assim, hoje de trazer essas sementinhas para a gente começar a se movimentar como adultos, se relacionar com esses conceitos, trazer eles vivos para o cotidiano, e justamente para chegar nessa pergunta, tá bem, né, estou entendendo rotina, ritual, repetição, mas bom, o que eu faço? Como, assim, né? E aí a gente tem uma segunda etapa, por isso que eu brinquei, começamos, escolhemos as sementes, nós vamos arremangar as mangas para se botar em trabalho, assim, né? Então, são elementos para a gente pensar. Será que a gente está se dando conta e contemplando isso, né, no fio das nossas atividades, no fio, né, da nossa vida, da nossa prática profissional, assim, né? Esses elementos fazem parte, não fazem. Alguns a gente tem muita familiaridade, né? Tenho certeza, vocês, né, com cada um deles a gente tem mais familiaridade com um ou com o outro. Ou outras coisas a gente só, assim, nossa, é verdade, eu nunca pensei nesse elemento, assim, né? Então, a ideia é a gente depois ir para essa etapa de trazer isso vivo no cotidiano. Assim, né? O Matheus se inscreveu. Se ele quiser abrir o microfone agora, por favor. Bom, boa noite. Muito obrigado, Tatiana. Você trouxe uma imagem assim da oferenda, né? Então, muito obrigado pela sua oferenda. Assim. Quem dera essa educação fosse sempre vista como oferenda. Né? E eu estava vendo aqui, o meu escrito da sua fala virou um círculo, assim, virou quase uma mandala. E aí, eu olhando para ele, fiquei pensando como que aí tem até uma relação com uma pergunta que eu vi aí agora, da relação com a mudança, né? Eu entendi, lógico, que isso, pelo contrário, mas aí eu fiquei me perguntando assim, será que é a gente que insere a mudança e aí isso gira de uma forma diferente? Ou se estabelecer esses ritmos, esses 5 R's, faz com que a gente perceba melhor a mudança? Então eu fiquei pensando nessa relação, assim, é a gente que insere a mudança ou a partir disso é até mais fácil perceber a mudança, né? A forma de acolher a mudança fica mais fácil. Então, eu queria te ouvir um pouco nessa relação desses 5 R's com a mudança. Uhum. Matheus, deixa eu checar, assim, né? Se eu bem entendi o processo. A mudança diz respeito ao movimento, assim, a trazer algo que vai trazer levar as coisas para uma outra direção. É isso, é relacionar o fato de a gente contemplar esses 5 R's em como as coisas vão se transformar. É isso? Sim, Uhum, como que isso nos ajuda a perceber, como que a mudança entra nesse ciclo, uhum, ou como a gente percebe, como que ela uhum. se relaciona. Então, esse tema da mudança, assim, eu acho que eu peguei 5 R's, mas eu tinha que ter pego o alfabeto. Assim, a gente vai começar cada letra, tem algo que vai compor com as suas letras, porque uma sopa de letrinhas nunca tem só R. Assim. Eu acho que é difícil a gente pegar uma colherada certeira, só com 5 R's, não sei se a gente vai conseguir, né? A gente vai dar a colherada
na sopa de letrinhas e vai vir muitas coisas juntas. E aí uma dessas coisas que vieram, né, em Matheus Traz, é a questão da mudança. Né? Então, uma das coisas para a gente pensar dentro desse ciclo, assim, né, dessa construção que pode ser circular, é que tudo isso está sempre em movimento. Né? Então, a mudança e o movimento é um elemento que faz parte, né? Justamente se a gente pensar lá no início, quando a gente começou desse ritmo, que é esse ritmo da natureza, que houve esse convite para a gente lembrar, tudo está em constante movimento, as coisas estão se transformando o tempo todo. A gente que para e quer congelar, assim, ou se agarra em certas coisas, e isso vai trazer dificuldades para todos esses componentes, assim, né? E a gente precisa lembrar, e uma coisa que às vezes a gente esquece, que equilíbrio é um estado dinâmico, não é estático. E a gente quer equilíbrio, eu quero encontrar equilíbrio na minha vida, ou na rotina, em tudo isso, que parece que é algo que vai chegar e vai ficar com a gente, mas quando na verdade o equilíbrio ele é dinâmico, ele se movimenta, né? Então, isso também que a Juni trouxe, que eu queria também ter comentado mais dentro do ritmo, que é a noção de expansão e contração, esse fluxo, assim, né? Que a gente expande e contrai. Quanto mais, assim, quanto mais a gente encontrar esse fluxo, mais as coisas fluem e a mudança, ela vai sendo integrada no próprio movimento, porque às vezes a gente quer contrair muito, quer dirigir muito, quer estar lá coordenando, dirigindo, ali tudo tem que dar do jeito que a gente quer e a gente esquece do componente que respira e a surpresa e as coisas podem ir numa outra direção e que se eu quiser que elas vão só para uma, eu esqueço de todas as outras possíveis, assim, né? Então a mudança é um elemento que a gente considera e se alegra, assim, né? Porque às vezes a gente também pode ter uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, assim, bom, as coisas se transformam, mas a gente quer ainda assim ter uma continuidade, um fio. É como se a gente imaginasse um colar, assim, a gente cuida desse fio, mas as contas podem ser diversas e elas podem mudar e elas podem, né, assim, mas a gente está cuidando daquele fio, está olhando o ritmo, a rotina, está ritualizando, está dando espaço, tem pausa, tem respiro, repete, mas isso não é uma receita, assim, né? Mas mesmo ainda as receitas. Ontem eu ganhei uma receita que eu comi um bolo na casa da minha mãe e o bolo ótimo. Ela me deu a receita, eu fiz o bolo ficou desse tamanho. Então nem receita funciona. Às vezes a gente quer receita, mas nem a receita dá igual. E aqui a gente quer coisa igual, assim, né? Então vamos, né, nos amigar também com a mudança, assim, né? Obrigada, Matheus. Não sei se responde, assim, né? Mas estou costurando dentro do nosso tema, assim. A Marina perguntou: ritual também pode ser para expansão? Aí ela deu o exemplo: acordar para ir à escola. Sim, os rituais eles se relacionam tanto com a expansão quanto com a contração, né? A expansão e a contração, elas dizem respeito ao ritmo. E aí a gente pode ritualizar momentos de expansão, ritualizar momentos de contração. A nossa tendência é ter mais familiaridade com ritualizar algo contraído, assim, né? Arrumar um lanche, preparar, assim, uma vivência de aquarela, fazer algo que tem já uma introspecção. Parece que o ritual ele pede isso, mas também a gente pode ritualizar a expansão, a gente pode ritualizar cada momento, né? O que que aciona essa expansão? Então, assim, se a gente está contraído num ambiente e a luz chega, as janelas se abrem, a expansão foi convidada. Né? Então, a gente convida a expansão, convida a contração, ritualizando os processos. Né? Claro que se eu acendo uma velinha que a gente sempre escurece, tudo fica mais, né, assim, trazendo essa atenção para a chama, para a luz, mas se eu vou, né, expandir também, então os rituais, eles se integram de acordo com esse fluxo do ritmo da contração e da expansão, assim, né?
Mas eu acho que a pergunta talvez venha da familiaridade que a gente tem mais em ritualizar algo contraído. Assim. Não sei se também responde, Marina. Qualquer coisa também para complementar. A Marcela também perguntou também sobre o processo de mudança, né? Por que algumas crianças, na mudança de um processo diário, já estabelecido com ritmo, repetição, ritual, ficam incomodadas, muitas vezes não aceitam a mudança. Ela deu o exemplo, mudança da hora da história para a hora de ir para casa. Uhum. Então, quando a gente está ritualizando, assim, né, eu lembro, usando assim também isso que o Matheus comentou da oferenda, é sempre uma oferenda, não é uma coisa infalível, não é porque a gente faz para as crianças obedecerem ou fazer isso, que também às vezes a gente pega essas coisas e pensa, vou aplicar, vai dar certo, está tão bem construído, como que aquela criança não segue? E aí a gente abre o olho assim de educador, de pai e mãe, que é o que está lá nesse fio, que é a observação. Né? O que será que acontece? Será que eu tenho algum elemento que eu preciso construir, que eu preciso refinar? Né? Às vezes a gente tem que refinar alguma coisa, mas também a gente precisa cuidar das transições. Porque o que acontece? Às vezes a gente ritualiza, tem expansão e contração, mas lembra que tem um meio ali. Não é assim, a gente não leva um susto, sai de uma coisa e entra na outra. Adultos, talvez sim, a gente logo, a gente sente mais disfarce, ninguém vê que é um desconforto, porque até nós, adultos, nos sentimos desconfortáveis quando a gente vai salto de uma coisa para outra. Mas a gente já repetiu tantas vezes, a gente se habituou e esqueceu. Assim, essas crianças reivindicam. Assim, talvez essa, né, como é que a gente lida com as transições, assim, com esse espaço entre uma coisa e outra. Um momento muito expansivo, ele tem que ter dentro dele para uma contração. Como é que é uma contração expansiva, assim, né? Como é que é o meio? É como se fosse aqui no meio, como é que é algo que ainda... Então, assim, a gente está lá fora, grande, e aí na rua vem para perto, faz uma brincadeira ampla, faz um gesto, convida a criança a olhar para, né, o adulto, para sair do brincar, encontrar uma outra referência, aí depois caminha, né? Como é que a gente faz essa dança de harmonizar esses espaços entre aquilo que a gente precisa fazer? E lembrar que algumas crianças levam mais tempo que as outras. E como é que eu acolho isso? Como é que eu dou tempo assim para vários tempos acontecerem dentro dessa transição? Às vezes ela vem como uma ruptura, assim, né? Então é um refinamento para a gente ver como que isso pode se construir. Não sei se responde, se fica muito abstrato, assim, muito conceitual, vocês também, né? Porque não tem uma resposta, né? Tem algo que a gente tem um entendimento que a gente vai ter para a ideia surgir. Aí eu escuto isso e penso, nossa, eu já sei, eu vou fazer isso, eu já vi, ela não... né? Então a ideia é a gente se aproximar da imagem disso para ter as próprias ideias, que isso venha de dentro de vocês para encontrar soluções. Assim. Muito bem. A Tereza queria falar. Se quiser abrir o microfone, Tereza, fique à vontade. Então, querida Tatiana, que bom te ouvir, assim, me surgiram várias ideias, assim. Apesar de eu já ter um certo conhecimento desse assunto, eu aprendi muito contigo hoje. Então, eu estava vendo essa questão, como é importante a gente, como adulto, resgatar esses ritmos, né? E daí me lembrei lá na Fazenda das Criúvas que os trabalhadores, antes de começar o trabalho, que são adultos, né? Eles cantam uma canção junto com o João. Então, é muito bonito a gente que vê de fora aquilo. Por que a gente perdeu, né? O encantamento, assim, a gente precisa se reencantar por esses rituais, porque se o pai e a mãe acordam com uma canção, e daí vão fazer um café e ritualizam, tudo aquilo vai ficar uma curtição, né? Assim, curtição é uma palavra pouca para isso, vai ficar uma coisa reencantada, né? E eu acrescentaria mais um R, assim, de regenerar, porque eu acho que esses 5 R's, eles regeneram, né? Eles te resgatam coisas esquecidas, assim,
E então, muito obrigada. Foi muito bom, assim. E essa história do João eu só conto assim para a gente se estimular a ter os rituais, nossos rituais de adultos, assim, criar as rotinas ritualizadas, né? Obrigada, Tereza. Um temperinho desses velhos é o reencantamento, assim, a gente tem que se encantar e se reencantar. E aí isso também traz um elemento importante, assim, né? E vindo a partir de si mesmo. Esse exemplo da Tereza é legal também a gente percorrer na memória, assim, a gente tem a vivência espiritual em nós, essa experiência que a gente teve, assim, algo, né? Também buscar e lembrar essa sensação, assim. E a gente, quando a Tereza falou, assim, só da gente imaginar a imagem, não dá algo já na gente, assim, né? A gente nem tá lá cantando antes de trabalhar, mas eu não sei vocês, eu já fiquei imaginando como seria que alegre começar o dia cantando, depois indo trabalhar, né? Então, isso é bem importante, assim, acho que esse ciclo também tem de precioso a gente lembrar dessas coisas, porque eu acho que nada que foi trazido, assim, claro, a gente sempre traz a novidade, mas é importante também a gente se reencantar com esses temas que a gente vem se deparando, né, há bastante tempo, e são temas do nosso cotidiano como educadores, na escola básica, como pessoas, né, assim, olhando para o seu autodesenvolvimento. Então, que a gente possa se reencantar, vendo de novo, de novo, de novo essas coisas, né? Muito bom. O Matheus comentou, virou 7 R's. Sim, muitas letras, assim. Eu acho que a próxima eu vou dar sopa de letrinhas. E vou pegando, assim, né? Tem muitas letras preciosas, mas esses, se a gente já dá conta de cuidar desses, é bastante coisa mais se movimentar. A Maíra complementou também aqui, não é uma receita, é necessário sentir e observar para buscar os caminhos. Uhum. A imagem do fio é muito bonita e a imagem do coração para essa transição também, o Matheus colocou. Uhum. Se mais alguém quiser abrir o microfone, conversar com a gente, fiquem à vontade. Senão, acho que dá pra gente repetir a nossa música, né? Porque a gente teve só uma vez, quem sabe a gente canta junto, se despede, né? Lembrando dessa vivacidade que vem a canção. E depois vocês todos podem acessar essa canção que é tão bonita, assim, né? Que tem essas imagens preciosas para a gente celebrar e lembrar de todo, né? Por que eu escolhi essa canção, de lembrar desses fluxos, né? Que a semente lá, né, do início ela vai, percorre e depois o fruto amadurece, cai no chão e assim mesmo não esquece que tem outra missão. Que aí logo a semente penetra na terra, o sol ela sente, a chuva ela espera, e a gente volta e vai percorrendo todos esses ciclos, assim, né? Então, talvez a Ótimo, gente ótimo. pudesse cantar e se despedir, e aí eu agradeço, assim, e me coloco à disposição, porque essas sementinhas, elas vão entrar no solo, assim, de vocês, e talvez surjam outras coisas, que a gente pode se encontrar por aí, né? E seguir conversando, assim, porque eu acho que quando a gente para e diz, alguém tem uma pergunta, eu acho que a gente tinha que dormir e depois se acordar e trazer as perguntas, assim, né? Porque às vezes a gente está ali também nesse susto, assim, da fala e aí alguma coisa já está saindo, mas vai ter muitas coisas que eu espero e aspiro que surjam, né, dessa sementinha. Muito obrigada pela escuta. Nós que Então, agradecemos imensamente. Muito obrigada. agora a gente pode cantar o nosso verso. Meia semente debaixo da terra, o sol ela quente, a chuva ela espera, para a terra ficar macia, tem as mãos cheias de amor.
devagar já brota o broto e floresce então a flor. Semeia semente debaixo da terra, o sol ela sente, a chuva ela espera, para a terra ficar vazia, tem as mãos cheias de amor. Devagar já brota o broto e floresce então a flor. Muito obrigada, Tati. Tema é a Canção do Plantador, da Ruth. Muito obrigada a todos e todas que participaram. Amanhã temos mais, com a Amanda, também vai ser maravilhoso. Uma boa noite, bom descanso. Obrigada, boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, Tati. Tudo de bom. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada.